Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. A proteção angelical, parte 4, parte final, é a glória de hoje. Anote aí no seu caderno de anotações. A proteção angelical, parte 4. Nós estamos aprendendo ao longo desse seminário que a nossa ajuda vem do alto. O nosso socorro, meu irmão, vem do céu, vem do Todo-Poderoso através dos seus anjos. E louvado seja o nome do nosso Deus, o nosso Criador. É através do nosso Deus que vem o nosso socorro, meu irmão. Quando Ele dá ordem aos seus anjos para que ministrem ao nosso favor. E eu recebo Deus prosperando a tua vida através dos anjos, Deus te dando saúde perfeita através dos anjos, Deus realizando justiça, livramento, proteção através desse serviço angelical em tua vida, em nome de Jesus. E diga: eu recebo essa palavra. Que grande seja a ministração dos anjos em tua vida. Essa é uma mensagem, é um seminário que Deus está nos dando, de extrema importância, que vem do Espírito de Deus, sem sombra de dúvida, do trono da graça, do coração de Deus, para o teu espírito abençoado. Não é uma mensagem que eu inventei, porque aqui não damos para você nada inventado. Louvado seja Deus, que aqui nós não inventamos nada. Esse assunto, anjos, é algo que a sua Bíblia fala para você que existe. Aqui não temos atrativos, aqui não ficamos floreando nada para ter mais pessoas na igreja, não inventamos coisinhas. Todas as vezes que essas portas se abrem, é para te dar a palavra do Criador. E a palavra do Criador, e a palavra do Criador. E louvado seja o nosso Deus. Aqui não tem nada inventado. Aqui é ensinamento de Deus para o teu espírito. E esse assunto, anjos, é algo que a Bíblia fala para você. E eles, os anjos, eles mesmos já disseram, amando de Deus, e isso ficou registrado na Bíblia, eles disseram: nós somos conservos de vocês, anjos vestidos em um corpo de carne. Eles já disseram isso. Nós estamos aqui para trabalhar em favor de vocês, que estão vestidos de pele e carne. Isso está descrito em Apocalipse, capítulo 22, verso 8 e verso 9, abra a sua Bíblia, para a gente relembrar essa evidência, como ponto de partida nessa parte 4. Eles mesmos disseram que são os nossos conservos. E começa assim o livro do Apocalipse, 22, a partir do verso 8, muita atenção. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas, e quando as ouvi e vi, prostrei-me ante aos pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse: vê, não faças isso. Eu sou conservo o quê? Teu, e dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora quem? A Deus. Então, aqui tem um ensinamento muito profundo e muito importante. Anjo não deve ser o quê? Cultuado. Anjo não deve ser adorado. Você não deve nunca se prostrar ou ter um anjinho, seja ele de madeira, seja ele de gesso ou de bronze. Tenha ele o tamanho, a forma ou a cor que for, seja ele azulzinho, branquinho, lourinho. Tudo isso é invenção do homem religioso.
ter essas coisas, quem tem essas coisas, foi ensinado pela Igreja Católica. É a Igreja Católica que ensina isso, não é a Bíblia. E nesse ensinamento tem uma oração que tem que ser feita ao Santo Anjo, que sempre me guarda. Eu te peço que você sempre me ilumine, anjo. Você nunca deve se prostrar ou orar a um anjo. A gente adora e fala com Deus, nunca com os anjos. Os anjos são os nossos conservos. Então, esse é um ensinamento da Igreja Católica, não é a Bíblia. E se você tem algo assim na sua vida, na sua casa, você que me ouve aí, se você tem um anjinho de gesso, de madeira, de bronze, seja ele azulzinho, branquinho, tem a cor que for, com esse entendimento, jogue isso fora, meu irmão. Agora, detalhe muito importante, você também que está aqui. Pastor, eu não tenho de gesso, mas eu tenho um que eu carrego pendurado no pescoço. Você deve jogar isso fora também. A nossa vida tem que ser totalmente voltada para o Criador, Deus. Amém, abençoado? A nossa profunda reverência tem que ser sempre a Ele. Então, seja o anjinho que você tiver aí, porque a pessoa tem a ideia que isso guarda a família, protege a vida. Ah, eu tenho um, pastor, porque eu peço para ele guardar a minha vida, a vida do meu filhinho, que ele sai para trabalhar e o caminho é perigoso, então eu peço sempre para o anjo. Eu falo, anjo, ilumina o caminho dele, anjo, protege ele. Não, você não tem que falar com anjo nenhum, porque anjo não obedece a ninguém sobre a terra. Você tem que falar é com Deus, e eu vou te provar isso com Bíblia, que anjo não obedece a ninguém sobre a terra. Eles só obedecem ao Criador. Agora, um detalhe importante. Se a fé de alguém da sua família está nessas coisas, você não pode chegar na casa desse familiar, seja mãe, seja irmão, seja pai, e pegar isso e jogar fora. Você deve respeitar a fé dessa pessoa. Se ela acredita que aquele anjo de gesso, de madeira, de bronze, vai trazer alguma proteção, algum milagre, o que é que vai se fazer, né? Ela foi ensinada da maneira errada. Então, nós não podemos forçar uma pessoa a aceitar a revelação que Deus nos deu. Nós não podemos forçar ninguém a aceitar o entendimento que Deus nos deu. Então, você está lá na casa dos seus pais, da sua mãe. Pastor, a minha mãe tem um anjo lá de gesso. Hoje mesmo eu vou chegar lá e vou pegar aquele anjo e vou tacar no chão, vou quebrar todinho. Você não deve fazer isso. Você deve respeitar a fé dela. Agora, se esse anjo é seu, e você está recebendo entendimento que você não deve se prostrar e nem falar com ele, então quem deve jogar esse anjo é você, porque é o seu anjo de gesso. Mas você não deve fazer isso com a fé de ninguém. Eu me faço entender? O máximo que você deve fazer é orientar essa pessoa, como você está sendo orientado agora por Deus, para que essa pessoa venha abandonar a idolatria que ela está tendo, aquela imagem, aquele anjo, seja qual for, a criatura de gesso que ela está se prostrando ali para falar com ela. Anjos são seres espirituais, assim como Deus. E se são seres espirituais, não tem nada a ver com anjinho de gesso, não tem nada a ver com anjinho de madeira ou de bronze. A própria Bíblia diz que os anjos são espíritos ministradores. Então se põe a pensar, se os anjos são espíritos ministradores, você que me acompanha aí do outro lado, você católico, se a Bíblia diz em Hebreus 1,14 que os anjos são espíritos ministradores, então, meu irmão católico, esse anjo, espírito ministrador, não tem nada a ver com esse anjo de gesso que te ensinaram a ter na cabeceira da sua cama. Os anjos são espíritos assim como Deus. Para falar dos anjos, tem que ser do ponto de vista da Bíblia. Não pode ser do ponto de vista religioso, católico, e nem do ponto de vista esotérico, porque tem muitos livros esotéricos que falam de anjos. Misericórdia, como tem? E tem nome para cada tipo de anjo, são vários nomes.
Eu já fiz parte disso e sei muito bem. Então não é do ponto de vista de um livro esotérico, e nem do ponto de vista do ensinamento católico. Para falar dos anjos, espíritos ministradores, tem que ser do ponto de vista da Bíblia. Isso é muito importante. Então, por mais que aquela programação seja maravilhosa na rádio ou na televisão, se não é do ponto de vista da Bíblia, não serve para você. Ah, está falando do anjo, que beleza. Mas é do ponto de vista do livro esotérico. É do ponto de vista do ensinamento católico. Não serve para você. Infelizmente, há muitas pessoas que estão na idolatria dos anjos pelo ensinamento católico. Infelizmente. Todos nós fomos criados para adorar a Deus. Os anjos, a glória dos anjos é adorar a Deus, isso a gente aprendeu na parte 3, e a nossa também. Todos nós fomos criados para adorar a Deus. A gente não deve adorar nada de pau, de gesso, nada, nem anjinho, nenhum tipo de anjo. Nada, nada, nada. Toda a nossa adoração tem que ser voltada para Deus. E veja o que diz a Bíblia a respeito da nossa adoração, que tem que ser voltada só para Deus, em Efésios, capítulo 1, a partir do verso 11. Abra sua Bíblia em Efésios 1:11. E vamos aqui à epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 1, verso 11. E assim diz o Evangelho, hein? Anota aí direitinho. Capítulo 1, verso 11. Nele digo, muita atenção, hein? No qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas. Quem é o mestre, o Senhor de todas as coisas sobre a terra? Deus. Olha só. Que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em quem? Em Cristo. Então, o homem foi criado para adorar a quem? A Deus. E a ninguém mais sobre a terra. A nossa adoração tem que ser exclusiva a Deus. E Paulo faz menção sobre isso também em Romanos, capítulo 11, verso 36. Romanos 11, 36. E começa assim Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, 11, 36. Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Louvado seja Deus. Então a nossa vida tem que ser dedicada totalmente a quem? A Deus. Quando fala adoração, não é só estar louvando, é vida dedicada a Deus, exclusivamente a Ele. Então, orar a qualquer criatura além de Deus é idolatria, e tal prática deve ser rejeitada pelos cristãos. E Paulo fala isso em Colossenses 2,18. Vamos a Colossenses 2,18. Todo cristão deve reprovar a idolatria ou culto aos anjos. E assim diz o Evangelho aqui em Colossenses, capítulo 2, verso 18. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto o quê? Dos anjos. Então um cristão não deve estar cultuando nenhum tipo de anjo. Amém? Baseando-se em visões enfatuadas, sem motivo algum, na sua mente o quê? Carnal. Ou seja, que ninguém vos domine com esse tipo de ensinamento, tentando colocar essa ideia, esse pensamento na tua cabeça.
olha, eu tive uma visão aqui. Olha, você sabia que você deve falar com o teu anjo da guarda? Você sabia que você deve conversar diretamente com ele? Não. É uma regra que a gente precisa corrigir. Amém? Corrigir. A gente fala com Deus para que Deus mande essa proteção para a nossa vida em nome de Jesus. Amém? É uma correção que nós estamos tendo aqui com base na palavra de Deus. Outra coisa, nenhum anjo anda por aqui pela terra sem instrução de Deus. Eles não se movem quando eles querem. Ô Gabriel, vamos ali? Daquele lado ali da terra? Não. Eles não se movem na hora que eles querem. Eles só se movimentam aqui quando Deus dá uma instrução, uma ordem. Caso contrário, não. Porque o exército de Deus é algo organizado, onde todos eles são obedientes e muito obedientes a Deus. Nenhum anjo está se movimentando aqui porque deu na telha. Ah, vamos dar uma volta por ali. Não, todos eles se movimentam aqui mediante as ordens do Criador. E eu quero começar explicando isso para você em Números. Abra sua Bíblia no livro de Números, capítulo 20, verso 16. Números 20, 16. Anote aí. E começa assim a palavra de Deus aqui em Números capítulo 20, verso 16. E clamamos ao Senhor, vai vendo o início do verso. E Ele ouviu a nossa o quê? Voz. Abençoado, você tem falado com Deus nas suas adversidades? No que te aconteceu essa semana? Você tem conversado com o Senhor? Você tem separado um tempo para falar com Ele? Ou a tua vida está corrida demais? E você não tem mais nem tempo para falar com Ele? Pensa aí e não me responda. A gente não pode ter um dia em branco. Pastor, você acredita que terminou a semana, eu não conversei com Deus ainda? Eu só estou lembrando agora que é para falar com Ele, porque o Senhor está dizendo. Nós não podemos viver assim. Por mais corrida que seja a nossa vida, mas nem que você tenha que entrar dentro do banheiro do local que você trabalha. Espera aí, meu Deus do céu. Eu vou aqui no banheiro. Meu Deus, obrigado por esse dia, meu Deus. Recebo a tua compaixão, a tua misericórdia sobre a minha vida. Eu te amo, eu te adoro. Eu necessito, eu dependo 100%, totalmente de ti, Senhor, nessa vida sobre a terra. E vai orando, falando com Ele. Não pode passar em branco, abençoado. A gente está lendo algo aqui que teve provisão pelo fato de ter existido uma oração, um clamor. Às vezes você está numa agonia, num desespero, uma preocupação no coração que está causando até dor no seu corpo, ansiedade. Pastor, até meu coração começa a palpitar mais rápido. Então pede para Deus, conversa com Deus para acalmar você, para te dar saúde, para te dar ânimo. Pastor, acordei desanimado, triste. Conversa com Deus. Não pode ser assim. Um dia em branco, não falou com Deus, falou com todo mundo. O primeiro foi o celular. Bom dia, celular. Deixa eu ver quantos recados tem aqui. Bom dia, WhatsApp. Bom dia, Instagram. Deixa eu ver aqui a novidade que tem. Tem gente que para o celular é o primeiro. Dá bom dia também para cavalo, como diz o outro lá fora. Mas... E Deus, o Criador? A gente tem que conversar com Ele. Isso é muito importante. E clamamos ao Senhor, e Ele ouviu a nossa voz. E mandou quem? E mandou o anjo, e nos tirou do Egito. E eis que estamos em Cádiz, cidade, nos confins do teu país. Então veja, de forma clara, bem esclarecida, em um único verso, a Bíblia nos ensina que quando a gente fala com Deus, a gente tem o respaldo de quem? Dos anjos. Diga, dos anjos de Deus. Moisés e o povo
não tinha autoridade, controle sobre os anjos. Então o que eles fizeram? Recorreram a quem? A Deus. Recorreram a Deus, porque os anjos, repito, não recebem ordens de seu ninguém. Nem Jesus, nos dias da sua carne, deu ordens aos anjos. Veja que nós aprendemos na parte 1, e é muito importante o ensinamento da parte 1. Jesus ensina o jeito certo de termos a atuação dos anjos em nossa vida. E ele falou: olha, vocês vão me prender, mas eu posso agora pedir para o meu Pai, e ele mandaria agora 12 legiões o quê? De anjos, milhares e milhares, para me tirar dessa situação. Ou seja, ele nunca deu ordem a anjo nenhum, mas deixou um ensinamento de como deve ser feito para ter a atuação dos anjos de Deus. Isso é lindo demais. É um proceder que nós temos que imitar. Eu já conheci ministérios lá fora, e tem muitos que estão me ouvindo e sabem muito bem de qual ministério se trata, que ensina as pessoas a darem ordens aos anjos. Está doente? Dá ordem para os anjos ministrar. Está com dificuldade financeira? Dá ordem para os anjos trazer dinheiro, emprego para você. Eu já passei por um ministério assim, onde se ensina a dar ordem para o anjo. Anjo não obedecem ordens de homem algum sobre a terra. Só de Deus. Só de Deus. Você não envia anjo a fazer algo. Ah, anjo, eu peço agora que você vá visitar meu filho. Anjo, visita agora a minha casa. Anjo, visita o meu trabalho. Está parecido com aquele ministério lá que manda estender as mãos, né? Oh meu Deus, estenda agora a mão. Para onde que fica o lado da sua casa? Estenda agora. A pessoa nem sabe, ela fica até perdida. É para lá, João? Não, Maria, é para lá. Não, a nossa casa... Mas a gente não entrou, não foi por ali? É, então é para lá. As pessoas ficam estendendo e ficam perdidas. É a mesma coisa. Então a gente não dá ordem para anjo visitar ninguém. Diz o livro de Eclesiastes, e eu quero que você anote para ler em casa: não deixe a tua boca pecar, ou seja, errar diante de um anjo. E isso é um erro diante de um anjo, pedir para ele, dar ordem para ele. Ok? Anote aí. Eclesiastes 5 é o capítulo, verso 6. Capítulo 5, verso 6. Lá ensina que nós não devemos deixar a nossa boca errar diante de um anjo. E é um erro diante de um anjo você dar ordem para ele. Os anjos não se movem quando queremos, pela ordem de um homem. E isso a gente vê de forma muito clara quando a gente abre a nossa Bíblia em Daniel, capítulo 9, verso 20. Daniel 9, 20. Olha só. Começa assim Daniel 9, 20. Falava eu ainda e orava, confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel. Antes da cruz, era dessa maneira. E lançava a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão, ao princípio veio rapidamente voando, e me tocou na hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora sai para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas, vai vendo, saiu o quê? A ordem. Está vendo como a Bíblia ensina claramente as coisas, como deve ser. Abençoado, não deixa dúvida de nada. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim. Então, verdadeiramente, pastor Sandro, os anjos não se movem aqui na terra quando eles querem.
Eles só se movimentam aqui quando sai a ordem, porque senão esse exército seria uma bagunça. Deus na sua grandeza, cadê os anjos? Estão todos lá por baixo. Sabe lá Deus o que estão fazendo, Senhor, como diz o outro. Não sei. E o Gabriel, cadê o Miguel? Não sei não. Faz 2 semanas que não aparece aqui no céu, está lá, tudo lá embaixo, não sei o que está fazendo não. Não, abençoado, não é assim não. Existe uma ordem, é tudo muito bem organizado, muito bem orquestrado por Deus. Como é bom a Bíblia nos ensinar isso, para que não fique só nas minhas palavras. Saiu a ordem, e eu vim para tu declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa, e entende o que? A visão. Aí ele vem falando com Daniel. Aí vem a pergunta, a você que está aqui e para você que está aí do outro lado. Um cristão tem autoridade? Um cristão tem controle sobre os anjos de Deus? Sim ou não? Não, não tem. Não adianta, portanto, falar com eles e nem acender vela para eles, porque você não tem autoridade nem controle sobre nenhum deles. É perda de tempo você, irmão, que está prostrado diante de um anjo de gesso, pedindo para ele iluminar os caminhos do seu filho. Você tem que pedir a Deus para que essa iluminação aconteça na vida dos teus filhos. Assim está correto, e não ao anjo. Vamos a mais exemplos de serviço angelical. Já que estamos aqui em Daniel, vejamos o capítulo 3, a partir do verso 16. Mais exemplos da proteção dos anjos, amando de Deus. Capítulo 3, verso 16. Aqui conta que Deus livrou os companheiros de Daniel. Olha só. Daniel capítulo 3, a partir do verso 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos de ti responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, vai vendo a sabedoria das palavras, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo, o quê? Ardente das tuas mãos, ó rei. Em algum momento aqui, Sadraque, Mesaque, Abidnego está falando com algum anjo? Não. Eles usaram de profunda sabedoria. Só existe uma pessoa para nos livrar, é Deus. Se Ele quiser, Ele vai fazer isso. Verso 18. Se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Louvado seja Deus. Que firmeza, é esse caráter que todos nós temos que ter. Você que está me ouvindo também, é esta firmeza que nós temos que ter, é essa determinação que nós temos que ter, com o evangelho da graça que nós estamos recebendo, com esse ensinamento que nós estamos recebendo, de não retroceder, de não abandonar a graça de Deus por ninguém, que peça para você fazer isso, seja mãe, seja pai, seja esposa, seja marido, seja filho, por ninguém. Estamos aqui com um bom exemplo, na Bíblia, de pessoas firmes em Deus. Eu recebo você assim também, abençoado. Porque tem pessoas que pedem para você abandonar. Porque tem pessoas que pedem para você deixar esse lugar. Com tanta igreja aqui perto de casa, por que você não congrega aqui? Por que você não é colaborador aqui? Por que você não é pastor aqui? Por que você não serve a Deus aqui? É logo ali na esquina. Por que tem que ir lá? Essas pessoas não entendem a revelação que Deus nos deu aqui. A palavra da graça. Infelizmente. Então eu recebo você tendo esse caráter abençoado. Pense no que você está lendo. Eu não quero que seja só letras aí, ó.
eu quero que seja fé aí dentro do seu coração. Meu Deus do céu, como é lindo ouvir isso. Olha, rei, fica sabendo, mesmo que não aconteça nada, eu não vou servir ao teu Deus de gesso, de pau, de ouro, de bronze, eu não vou me prostrar diante dele. Se Deus me livrar, amém. Se Ele não me livrar, eu vou continuar amando Ele do mesmo jeito, dando Ele algo para mim ou não, me protegendo ou não, eu vou reconhecer Ele como o meu Criador. Isso é exemplo de caráter, isso é exemplo de determinação para nós. É um exemplo que a gente deve imitar na vida. Pessoas no trabalho que quer que você retroceda na sua fé, com comentários maliciosos a respeito de igreja, a respeito do semear, a respeito de pastores. Você deve ter sabedoria. Olha, quando eu congrego, eu não vou para aquele lugar para me envolver com o homem pastor, eu vou para me relacionar com o Deus da Bíblia. Então não me importa pastor A, B ou C que está fazendo isso, ou que está fazendo aquilo. O que me importa é a minha vida com Deus, e cada um prestará conta diante do Senhor. O que não pode é você deixar o maligno tirar a semente do seu coração, que é a palavra que está sendo plantada. E quando eu falo maligno, não estou me referindo a um demônio que está voando por aí. Eu estou me referindo a um pedaço de carne que às vezes fala para você retroceder na fé, largar tudo isso. Olha o exemplo aqui que nós temos que ter no Senhor, fazendo Ele ou não. Olha, rei, eu vou continuar dizendo que Ele é maravilhoso. Eu te amo, meu Senhor. Imitemos, amém, abençoados. Aí vem a misericórdia desse Deus e salva esses 3 servos do Senhor. No verso 28, vamos dar um pulo para o verso 28. Olha o benefício de termos um caráter fiel a Deus. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele. Louve ao Senhor. Glória a Deus. Que lindo. Pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servir e adorar a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Que coisa linda. Abençoado de Deus. Pois não quiseram cumprir a palavra do rei. Isso serve de exemplo para todos nós. Você não ceder a nenhuma das vozes que estão lá fora. Eu vou continuar obedecendo a voz de Deus, mesmo que essa pessoa não entenda a busca que eu estou realizando ali na igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. Amém? Eu não vou abandonar a palavra da graça de Deus, porque Deus se revelou para mim, e ao mesmo tempo me ensina que esse pedacinho de carne, o anjo, o espírito está adormecido, mas eu recebo sendo ativado, iluminado em nome de Jesus. Essa pessoa não é nenhuma praga, não é nenhum endemoniado, é um abençoado de Deus, que ainda não entendeu o que Deus revelou para mim. E aí você segue perseverando. Amém, abençoado? Que é muito importante. Eles não tiveram, Sadraque, Mesaque e Abidnego, idolatria a nenhum anjo. Veja que todas as palavras deles era dirigida a quem? A Deus. E mais tarde foi a vez de Daniel ser livrado pelo anjo de Deus, no capítulo 6, verso 22. Daniel 6, 22. E assim diz o livro de Daniel, capítulo 6, verso 22. Chegou a vez de Daniel, né? Os companheiros, os amigos foram livrados, ele também. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito que algum. Esse verso tem muitas coisas a nos ensinar. Primeiro entendimento: os anjos não recebem ordens de ninguém aqui sobre a terra.
porque eles foram enviados por Deus a livrar quem? Daniel. Segundo entendimento, não questione Deus, por que, Senhor? Isso está acontecendo na minha vida, por que me veio essa situação? Por que eu estou assim? Por que eu estou vivendo esse momento? Não questione, porque esse verso nos ensina a ter essa maturidade. Você não vê Daniel questionando o porquê de estar ali dentro daquela cova com os leões. Isso é muito importante. Às vezes, Deus permite a gente passar pelas situações, mas Ele não deixa a gente permanecer naquele sofrimento. Deus permitiu que Daniel passasse, mas Deus não deixou ele ficar lá dentro. Você recebe esse entendimento? Ah, pastor, o senhor está falando de anjo aí, que eu converso com Deus e os anjos me protegem, mas essa semana eu passei por uma situação, você passou, mas Deus não deixou você ficar naquele sofrimento. Amém? Louvado seja, não deixou você ficar naquele sofrimento. Terceiro entendimento, tirando desse verso aqui, quando estiver passando por uma dificuldade muito grande, feche os olhos da carne e abra os olhos da fé. E creia que Deus Ele vai te ajudar, que Ele vai te socorrer, porque você é dEle. Amém? Que Ele vai tirar a sua vida da vergonha, que Ele vai acalmar seu coração, que Ele vai encher a tua boca de riso, que esse Deus vai suprir todas as suas necessidades. Quando você estiver passando por um momento muito difícil, feche os olhos da carne e abra os olhos da fé. Eu recebo que vou tomar posse do socorro e da provisão divina em minha vida, em nome de Jesus, através dos anjos do Senhor, do meu Criador. E siga nessa perseverança e já agradecendo a Deus, crendo que você já tomou posse. Eu creio que já recebi essa provisão, essa saúde, essa prosperidade, essa resposta, essa notícia que eu estou aguardando em nome do Senhor Jesus. Já creio. Isto é, fechar os olhos da carne e abrir os olhos da fé. Esse homem estava ali no perigo, eu tenho certeza. Ele fechou os olhos da carne e abriu os olhos da fé, porque ele era um homem que orava a Deus, servia a Deus, ele tinha um relacionamento com Deus, abençoados. Então, não ficou desamparado por Deus. E eu creio que essa palavra não está à toa aqui, é para nosso consolo, é para que a gente também leia, receba e tome para a nossa vida, transfira ela para a nossa vida, receba assim também a bondade de Deus nos meus caminhos. Amém? Outra coisa, o mesmo Deus que manda os anjos para te ajudar, pode também usar os mesmos para fechar portas. O mesmo Deus que dá o serviço de anjos, Ele também pode tirar. Os mesmos anjos que abriram o mar vermelho para aquele povo escravo passar, o mesmo Deus tirou o serviço de anjos daquelas pessoas por conta do coração duro, que vivia murmurando, porque se Deus abriu o mar vermelho, é porque esse Deus me quer vivo. Ele não vai me matar depois. Mas o povo ficava ali reclamando: tirou a gente lá do Egito para matar a gente de fome aqui, então era melhor a gente estar lá. Eu prefiro voltar para lá. E Deus: então tá bom, então tá. A mesma ministração que eu coloquei, eu tiro. Olha o que diz a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 10, e eu quero que você acompanhe aqui no telão. E assim diz a Bíblia, na versão linguagem de hoje. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 10, da seguinte maneira: vocês não devem se queixar como fizeram alguns deles, se referindo àquele povo que Moisés tirou da escravidão à mão de Deus.
Vocês não devem se queixar, como fizeram alguns deles, e foram destruídos pelo anjo da morte. Na sua versão está pelo exterminador. Então, a tradução muda. E nessa versão, na Bíblia Linguagem de hoje, a tradução é muito boa. Uma outra evidência que trata a respeito disso, que Deus, Ele faz tudo aqui na terra. Esses acontecimentos que nos espantam, desastres pelo mundo aí fora, acontecimentos que você olha assim, meu Deus, e que muitos sem entendimento falam, é o diabo, são demônios, é isso, é aquilo. A Bíblia nos ensina que todos esses desastres é o dedo de Deus. Amém? E eu posso provar isso com Bíblia quando você lê o primeiro livro das Crônicas, capítulo 21, verso 14. Vamos aqui ao primeiro livro das Crônicas, 21, 14. 21 é o capítulo, primeiro livro das Crônicas, a partir do verso 14. Nesse verso 14, Deus enviou uma praga devastadora a Israel, que atingiu 70 mil homens. Em 3 dias, 70 mil homens foram mortos por uma praga. E no verso 15, você também vai ver a atuação da glória de Deus, ao mesmo tempo em uma outra cidade, e que Deus usa de misericórdia para que a destruição não acontecesse àquela cidade. Olha só, 21, 14, primeiro livro das Crônicas. Então enviou o Senhor a peste a Israel, e caíram de Israel 70 mil homens. Quem enviou? Diga Deus. Olha para mim, abençoado. Nos nossos dias, a glória de Deus continua circulando pela terra. Todos esses acontecimentos que a gente vê aí, grandes desastres pelo mundo aí fora, é dedo de Deus, é ordem de Deus por meio de anjos. A Covid que tivemos em anos antes, soberania de Deus sobre a terra, como qualquer outro acontecimento. Deus, a sua glória circula pela terra. Essa glória sempre circulou pela terra. A gente vê isso aqui e essa glória continua circulando até hoje. Esses muitos acontecimentos, furacão, guerra, e cai uma coisa ali, desastres e mais desastres, pestes, vírus e bactérias, não sei o que mais, e você, meu Deus, pessoas sem entendimento dão honra ao diabo, glória para o diabo, é o diabo, não, é a glória de Deus circulando pela terra, e que Ele coloca anjo para fazer, e também Ele tira, quando Ele quer. É o caso do verso 15, olha só, enquanto uma praga estava atingindo Israel, no verso 15 Deus, olha, agora anjo, vai para Jerusalém, eu quero que você vá destruir lá a cidade, enquanto aqui tem homens morrendo. Verso 15, enviou Deus um anjo a Jerusalém, para destruir. Ao destruí-la, olhou o Senhor e se arrependeu do mal, e disse ao anjo destruidor, basta, retira agora a mão. O anjo do Senhor estava junto à eira de Ornã, o Jebuseu. Ou seja, quando o anjo estava prestes a destruir, Deus falou, não, retira a sua mão. Ou seja, Ele mudou de ideia e usou o que? De misericórdia, de compaixão com a cidade, não destruiu. Eu me faço entender? Então, o mesmo Deus que usa para ministrar, para agir, para atuar, para abrir portas,
Ele também usa para fechar. E para fechar e para abrir. Tudo que está acontecendo aqui sobre a terra é dedo de Deus, é soberania de Deus, é a sua glória circulando nesse planeta. Sempre foi assim e sempre será assim. Só existe um Senhor, uma só força, um só poder, a do nosso Criador. Só de Deus. E isso é tão certo que eu estou dizendo. Quem lembra do rei Ezequias? Quem foi que falou que Ezequias ia morrer? Deus. E quem foi que depois mudou de ideia e usou de compaixão e falou: tu não vai morrer? Deus. Então o mesmo que coloca para fazer alguma coisa, é o mesmo que depois também tira. Então você pode ter esse serviço de anjo, como também esse serviço pode ser tirado da sua vida. Pode ser colocado e pode ser tirado. Você pode ter atuação de anjo para que tudo vá se abrindo nos seus caminhos, como também Deus pode colocar anjo para fechar a porta. E assim é a soberania de Deus sobre a terra. E nenhum homem pode mudar isso. Pode ter autoridade, controle sobre os anjos de Deus. E louvado seja. Amém. E vamos estar de pé para falar com o nosso Deus. Feche seus olhos e vamos agradecer a Deus. Todos nós, meu Deus, dependemos de Ti, meu Senhor. Dependemos da Tua ajuda, do Teu socorro, do Teu livramento, assim como o rei Ezequias. Assim somos nós sobre a terra. Dependemos do Teu consolo, que o Senhor venha acalmar nosso coração, consolar o nosso ser quando chora. Há muitas pessoas, meu Deus, que precisam ser amadas. Há muitas pessoas que precisam ser compreendidas. Há muitas pessoas que precisam ter o seu coração satisfeito, alegre, feliz. Há muitas pessoas que precisam de paz em sua alma. Todos nós, Senhor, precisamos de salvação das dificuldades que enfrentamos aqui sobre a terra. E só o Senhor para nos ajudar. E nós confiamos em Ti. Confiamos que o Senhor é a nossa luz. E temos a esperança que o Senhor é generoso para realizar tudo isso que a nossa vida precisa. E não é fácil viver sobre a terra, Senhor. São muitos desafios que enfrentamos. Preocupações, problemas, adversidades. Conviver com pessoas. Enfim. Só o Senhor para nos dar força, coragem, ânimo. E acalmar nosso coração. E eu te peço, esse irmão também, por tua ajuda. Fale para Deus tudo que você precisa. Tenha a sabedoria que Sadraque, Mesaque e Abednego teve. O meu Deus pode me livrar. O meu Deus pode me ajudar, pode fazer. E você sabe que a atuação desse Deus, o socorro dele virá por meio de seus anjos em sua vida. Em nome de Jesus. Eu creio, Senhor, e recebo. E esse abençoado também. Em nome de Jesus. Faça a sua oração. Converse com Deus. Coloque diante do seu Deus, do seu Criador, o seu propósito, a sua necessidade. Se é saúde, peça. Senhor,
Senhor, preciso de saúde em meu corpo, preciso de cura. Cura o meu corpo que está doente, Senhor. Cura, me dá saúde, Senhor. Receba, Senhor. Saúde nesse irmão, porque a doença não deixa ninguém viver direito, Senhor. Não deixa ninguém viver em paz. É muito ruim, Senhor, não ter saúde. Eu recebo todos tendo saúde, todos tendo a tua bondade, a tua misericórdia em sua vida. Fale com o Criador. É bom congregar, Senhor. A tua palavra renova o nosso ânimo, a nossa força, a nossa confiança. A confiança que precisamos ter no Senhor. A confiança que devemos ter em Ti, Senhor. Você que pede por mudança, creia. Já agradeça pelos olhos da fé. É como nós aprendemos. Feche os olhos da carne e abra os olhos da fé. Já creio que vai acontecer, que vou receber. O telefone vai tocar, a chamada vai acontecer, a boa notícia vai vir. Essa pessoa vai me procurar, vai me pagar. Esse dinheiro, essa aposentadoria vai ser liberada, essa porta de trabalho, Senhor, em nome de Jesus. O livramento dessa doença em meu corpo, recebo. Eu te peço também, Senhor, por todos que estão distantes do caminho da fé. Se volte para o seu Deus abençoado. Peça forças a Ele, você que está sem congregar, você que está distante do caminho da fé. Se volte para o teu Deus, e você vai ter dias melhores, principalmente a paz que excede todo entendimento em teu coração. Ah, pastor, estou sem paz, estou sem alegria, estou triste. Então se volte para o seu Deus. Essa porta aqui está aberta para te receber. Venha. Venha. Se a palavra que nós ministramos aqui te chama para estar aqui, venha. Ovelha de Cristo, ovelha do Senhor, venha. Porque tu és muito amado por Deus. E louvado seja. Louve ao Senhor com as suas palmas bem forte. Receba a melhor semana da sua vida. A ajuda de Deus, o socorro de Deus através dos anjos ao seu favor. Um dia abençoado a todos e até a próxima reunião. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.